Pablo Bueno, né, o empresário de Ferreirinha, foi hoje cedo às rádios e disparou uma metralhadora aí com informações e denúncias, digamos assim, acirrando ainda mais, né, uma rixa com o Renato, que ele já tinha desde os tempos de Renato, treinador do Grêmio, desde os tempos de TT, né, o Pablo também é empresário do TT, então ele resgatou aí algumas coisas, fez algumas acusações de que o Renato não treina e não sei o que. Eu não vou entrar nisso, né? Até porque é uma seara aí que não tenho como dizer quem tá certo, quem tá errado, até que ponto é só uma picuinha ou... Enfim, o ponto aqui não é esse. O ponto diz respeito ao Grêmio, clube, né? E diz respeito, sobretudo, à utilização de jovens da base, que o Grêmio vem sendo muito elogiado, né, ultimamente por esse quesito, realmente vem revelando muito guri interessante aí, mas vamos nos aprofundar um pouquinho nessa questão, porque eu acho que o Pablo traz reflexões, para dizer o mínimo, interessantes. Primeiro dizer que assim, ó, desconfie... peraí que eu não acendi a luzinha aqui, vamos ver se melhora alguma coisa. Não melhorou muito, vamos lá. Desconfie de qualquer pessoa que resolve questões complexas com frases simplistas, rasas, né? E eu acho que nós gremistas, né, de forma geral, os gremistas de forma geral, a gente caiu nessa cilada aí, nesses primeiros episódios da rixa Pablo Bueno e Renato Portaluppi, porque é muito mais fácil a gente apoiar o Renato de imediato, sem saber da missa um terço, sem ter maiores detalhes ou fazer maiores análises, né? A gente está defendendo a nossa estátua, né? O nosso ídolo. Quem é esse cara aí que está peitando o Renato Portaluppi? E eu acho que por um tempo se teve essa consciência meio de demonizar Pablo Bueno, né? Eu conheci o Pablo pessoalmente. Eu acho que essa história não tem mocinho e vilão, não é tão preto no branco, nem tudo na vida é assim, né? Esse cara tá totalmente certo, esse tá totalmente errado. Eu acho que tem nuances. Eu conheci o Pablo pessoalmente, até que eu tava olhando agora, aqui em 2018, ó, esse aqui é o TT, né? O Furacão TT, eu mais gordinho, menos cabelo e mais bochecha, mas sou eu. E o Pablo, foi no Bunker Tricolor, botar aí no Bunker Tricolor no YouTube, aí vai achar essa entrevista e muitas outras. Isso foi em 2018, eu conversei com o Pablo, eu que articulei essa entrevista, eu troquei ideia com ele, perguntei o que eles queriam para tomar ali na hora, não sei o que. A gente é simples, cara, qualquer coisa e tal. Eu lembro até que eu comprei uns Gatorade da seleção brasileira, porque o TT tinha recém voltado da seleção, lembra que o Tite convocava assim, uns guris para já ir se enturmando e sentindo o ambiente, e naquela safra ali foi o TT, que era do Grêmio na ocasião, e enfim, seleção principal, né, a gente tá falando, e foi 2018 isso. Cara, aquilo, pelo que eu conheci do Pablo ali, pelas nossas trocas de mensagem e até no próprio ao vivo ali no dia da entrevista, ele é isso mesmo, cara. Eu acho que ele não tá criando nenhum personagem, criando nenhuma narrativa. Eu acho que, certo ou errado, ele acredita naquilo que ele fala. Ele é desse jeito. E aí, cara... ele ser desse jeito tem ônus e bônus, né? Que ele vai arcar com essas consequências de ser quem ele é. Talvez eu falasse coisas que ele falou aos microfones, talvez não. Talvez eu negociasse da forma como ele negocia algumas coisas, talvez não. Assim, ele tá errado? Não sei. Não sei. Eu talvez não fizesse, eu acho que há outros caminhos, mas é a verdade do cara, ele acredita naquilo, né? E ele arca com as consequências, ou colhe os frutos, né? Dependendo do ponto de vista. Agora, demonizaram o cara e eu vos digo, ele tem sua razão. Pode discordar da forma, pode discordar do jeito que ele fala, das coisas que ele fala, da briga com o Renato, de se treina ou não treina. Outro papo. Agora, a questão TT e acho que principalmente Ferreirinha, cara, ele esperneou com razão, de certa forma. Ele fez barulho com razão. E talvez se ele não faz barulho, não tem holofote, não tem olhar para isso, né? Aliás, o TT a gente perdeu. O TT não estreou no Grêmio. E será que ele não tinha razão de dizer que o TT ali com 19 anos, 19 anos, cara, tem guri no Santos estreando com 16 e fazendo gol e tal.
Será que o TT, que agora tá jogando Champions League, escambau, será que o TT com 19 anos não era melhor já que muita contratação horrível que o Grêmio fez, pagando muito mais dinheiro? Será, cara? Será? Já chego no Ferreirinha, tá? Mas eu acho que o Grêmio tá com um problema, o Grêmio descalibrou a utilização dos jovens. E eu acho que é neste ponto que acerta o Pablo Bueno. É nesse grito que ele tem razão. E óbvio, ele é empresário de guris do Grêmio, é o calo que aperta pra ele, né? É ali que ele vai gritar. Porque vejamos, até Cebolinha. O Cebolinha desde 2016. 2015 o Cebolinha surge no Grêmio muito bem, diga-se de passagem. Se a gente fosse um pouquinho mais ousado e já dava pra, 2015 já bota esse guri. Em 16 ele arrebenta com uma Copa do Brasil sendo reserva, fazendo inclusive gol em final, decidindo uma... O Palmeiras foi o quê? Foi quarta, né? Uma quarta de final. O Ferreirinha, o Cebolinha foi virar titular em 2018, cara. Em 2018. Assim, eu tô pegando um caso de um cara consagrado, seleção brasileira, titular na Copa América. Olha a demora. Ah, mas tem que como é que o Renato dizia? Tem que lapidar o guri. Beleza, a gente entende que um guri novo não vai entrar pronto. Agora, será que um Cebolinha precisando ser lapidado não é melhor que um Luiz Fernando prontíssimo? Se bem que o Luiz Fernando não é um bom exemplo, porque até ele é jovem também, né? Mas com o Fernandinho, o Cebolinha era reserva do Fernandinho, né? Será que o Breno, tendo que ser lapidado, não é melhor que o Paulo Vitor já prontíssimo, cara? Aí que fica a minha dúvida, sabe? Aí o Grêmio traz o Everton do São Paulo, né? A troca pelo Luciano. O Everton tá pronto. E aí, o que me adianta? Esse cara tá pronto, sabe? Então, assim, o Grêmio descalibrou num ponto e aí até há um mérito do clube nessa descalibragem. Por tu ver como as coisas não são simples, né? Por isso que eu digo, não há resposta simplista. Eu acho que há erro do Grêmio, do próprio Renato e do Grêmio como clube também por trás. Não é só o Renato que apita ali, né? Acho que a base, o uso da base é uma decisão até mais macro, assim, é uma questão. O Grêmio, eu lembro disso também, o Grêmio foi surpreendido com o Arthur. Cara, isso é um erro do clube, me desculpe, não é um erro do Renato. Né? Tu tem que estar monitorando esse cara há mais tempo, tem que estar entendendo que tipo de cara é esse, o que ele vai render. O Grêmio foi surpreendido quando surgiu o Arthur. Eu já falei disso 1000 vezes, né? Naquele jogo do time alternativo pós-título da Copa do Brasil, que o Grêmio jogou, última rodada do Brasileirão, acho. Teve dirigente que falou, meu Deus, quem é esse guri? Isso é um erro do Grêmio. Tá, mas vamos lá. Voltando aqui à vaca fria. Nem lembro o que eu tava dizendo, cara. Mas assim, como é que tu vai saber se o cara é bom ou não se ele não joga? Quantas vezes a gente viu o André, centroavante, fardando? Aí isso eu acho que daí já é mais coisa do Renato. Ele não tinha paciência com os guris. Aí tu botava um guri oscilando 1 ou 2 jogos. Ah, não tá pronto, tem que lapidar. E o André, cara, quanto tempo o André ficou de nosso centroavante? Sabe? Então eu acho que essa calibragem o Grêmio perdeu. Ah, lembrei que eu tava falando. Que vai até um elogio ao clube agora como um todo, porque eu acho que essa descalibragem também diz respeito um pouco à estruturação do clube de forma geral. Eu acho que o Grêmio se estruturou de uns tempos pra cá. O Grêmio ali do jejum, dos 15 anos sem títulos, era mais varziano em alguns momentos. O Grêmio se estruturou, o Grêmio teve uma base sólida, o Grêmio conquistou títulos, o Grêmio vem mantendo times competitivos. Isso deu mais espaço para dar tempo aos jovens, né? Tipo, calma, velho, calma. A gente tem aqui o Lucas Barrios que tá resolvendo, a gente tem Jeromel e Kahneman, a gente tem uma estrutura, o Michael na época ali que ainda dava uns bons frutos ali. A gente não precisava queimar guri. Porque se a gente for lembrar um pouquinho atrás, o Lincoln, esse guri, eu tinha esperança nele, eu tinha muita esperança nele. Esse guri foi queimado. Aí é o contrário, cara. Aí tu bota um guri com 16 anos. Com 16 anos. E lembra que ele foi o cara do Grêmio que fez gol na Libertadores mais jovem. 16 anos. 16 anos. O Lincoln tem a idade do Jean-Pierre.
O Lincoln tem a idade do Jean-Pierre. O Lincoln jogou no Grêmio há 200 anos, né? Tem gente mais nova aí que nem sabe direito quem é o Lincoln. O Lincoln já jogou em 15 países, né? Eu sempre falo isso, tem 14 filhos, mas tem a idade do Jean-Pierre. Olha como queimaram etapas com esse guri, né? Então, assim, era bom isso? Era certo? Não, cara. Não. Com 16 anos, só se tu for muito bom. Só se tu for o... Aliás, o Ronaldinho Gaúcho começou com 19 no Grêmio. 18, 19, né? Mas assim, se tu for o Pelé, aí tu pode até jogar uma Copa do Mundo com 16. Mas fora isso, cara, tá, dá uma respirada, lapida o Lincoln, aí sim. E aí com 19, 20, vamos ver, bota num jogo, bota no outro, vai aumentando a minutagem do cara. E aí sim, tem que ter esse trabalho. Não tô dizendo que pra ser porra louca. Agora, o problema que eu vejo é que o Grêmio saiu do 8 e foi pro 80. Eu acho que o Grêmio começou a calibrar. Sim, deu um tempo pros guris, não queimou a lá Lincoln. Ótimo, daqui a pouco continuou calibrando, né, essa espera aí pra soltar os guris e passou totalmente do ponto. O Ferreira tem 23 anos. O Ferreira tem 23 anos. A joia que o Grêmio está descobrindo, que foi a revelação do não sei o quê, ano passado fez 23 anos, esse ano faz 24. Ok, é em 31 de dezembro, eu olhei antes de gravar esse vídeo. Mas ano passado ele já fez 23 anos. 23 anos. Não existe mais categoria sub alguma coisa onde o Ferreirinha se encaixe. E esse cara tá surgindo no Grêmio. Aí vocês vão me dizer que o Pablo Bueno não teve alguma razão em espernear por chance, para pedir chance pro guri. Ele via ali o cara com o potencial que tinha, com 21, 22 anos, não ganhando chance no Grêmio. Não ganhando chance do Grêmio. Cara, isso é um erro, isso é um desperdício. Isso é um erro estrutural do clube, de planejamento, de uso da base, que passava sim pelo Renato. Não tenho dúvidas. Agora, também não era só o Renato. E esse é o ponto que vale aqui para quem ficou, né? Para quem ficou, porque eu acho que é uma coisa macro. Eu acho que tem que buscar o equilíbrio. Não é Lincoln e também não é Ferreirinha. O próprio Jean-Pierre, cara. O Jean-Pierre começou a surgir com 22, 23, né? 22, eu acho. Foi porque foi, né, 21 ele já foi, acho que, alçado ao profissional, mas de fato utilizado com 22. Ok, mas já quase passando também, né? Então, cara, ó, pensa comigo. 16 anos o Lincoln, 23 o Ferreirinha. Foi a idade que os caras entraram no time. 7 anos de gap. Aí tem um intervalo de 7 anos, cara, de uma realidade para outra. 7 anos é uma carreira quase, cara. 7 anos é uma história dentro de um clube gigantesca, cara. Que me leva a crer que tá errado e tá errado, sabe? Não dá pra queimar o guri tão cedo, mas também não dá pra... Então, assim, fujamos de respostas simplistas. Não é Lincoln, mas também não é Ferreirinha. Ah, o Pablo Bueno pode ter sido muito incisivo, pode ter não sei o que... Pode, mas também tem razão. Então, assim, tudo tem que ser olhado, os dois lados da moeda, né? Daí agora... O Pablo vai querer renegociar, óbvio, né? Tá vendo aí o destaque do Ferreirinha no time. Tá errado? Eu não sei quanto o Ferreirinha ganha, mas vai lá que seja 40 mil, 50 mil, 30 mil, não sei. Tá certo o cara ganhar isso e o Paulo Vitor ganhar 400? O Everton, o outro Everton lá, né? O que ficou. O Vitor Ferraz, uns caras que não estão nem nos planos mais, ganhando 10 vezes mais que o Ferreira. Então, assim... Vai ter gente que já vai estar de novo, né, ao lado do clube. Ah, esse cara aí de novo pedindo. Meu, ele não tá errado. Agora, claro, aí entra o outro lado da moeda. Ele não pode chegar impondo 700 mil, né, na minha opinião. Na minha opinião, o Ferreirinha tem que ser um dos maiores salários. Não. Aí tem a questão da idade. A idade ainda tem algumas incógnitas. O cara pode oscilar ainda, tem que aprender ainda. Então, assim, o Cebolinha chegou lá. Nos 700 mil, mas ele antes renovou dos 30 para os 200, para os 150, daí foi para os 300, aí não sei o que, não sei exatamente o histórico, né, dos contratos do Cebolinha, mas não é assim, do dia para noite
né, aumenta 500% o salário. Agora, cabe aí uma negociação, né? Cabe aí uma negociação. Eu acho que também o Grêmio não pode deixar o cara com um dos menores salários e com inclusive com uma multa baixa para qualquer um chegar aqui e roubar ele do Grêmio por um valor baixo, sendo que ele é um dos principais jogadores do time hoje, sim. E por outro lado também não pode o Pablo, né, e o Ferreira chegarem exigindo o salário quase Douglas Costa, assim, calma, o Douglinhas tem uma história, é um cara consolidado, é um cara experiente. Eu acho que o Ferreira chega lá, talvez no próprio Grêmio, talvez fique aí 2, 3 anos no Grêmio aumentando o salário a cada renovação e chegue lá. Ou talvez aumente consideravelmente agora, mas ainda não, né, para esses valores de 600, 700. E daqui a pouco vai ter o grande salário lá fora, numa próxima negociação. Eu acho que é por aí. Eu acho que tudo tem dois lados, tudo tem que ser analisado. Mas antes de demonizar o tal do Pablo aí, porque ele realmente fala o que pensa e não tá nem aí, e realmente às vezes choca até um pouco, né? Mas antes de demonizar o cara, a gente até pode discordar de vários pontos dele. Eu talvez discorde de alguns, outros eu desconheço, outros eu não tenho como opinar, né, sobre essa questão, por exemplo, do Renato treinar ou não, mas o fato é que em alguns pontos ele tem razão. E aí a questão não é mais Renato, que não está aqui, a questão é o Grêmio, como clube, e a forma como lida com a base. Eu acho que o Thiago Nunes é um acréscimo nesse sentido, é um cara sempre muito ligado à base, já trabalhou na base do Grêmio, é um cara que conhece ali esse universo, e eu acho que ele pode nos ajudar a trazer esse tão sonhado equilíbrio. Feito, o vídeo de hoje era isso. Valeu, falou, abraço.